Nos próximos minutos, você vai descobrir por que a sua dedicação absoluta é exatamente o que está destruindo o seu valor. Você vai entender por que o homem que dá tudo de si, que entrega o seu tempo, a sua energia e o seu coração de bandeja, é o primeiro a ser tratado como descartável. A cultura moderna fez uma lavagem cerebral em você. Desde criança, através de filmes, músicas e conselhos vazios, disseram-lhe que o amor é uma economia de troca justa. Ensinaram que se você investir 100%, se você for leal, presente e completamente devoto a uma mulher, ela retribuirá com a mesma intensidade. Mas olhe para a sua própria vida. Olhe para os homens ao seu redor. A realidade cospe na cara dessa mentira todos os dias. A verdade é que quanto mais você tenta segurar, mais rápido ela escapa pelos seus dedos. Quanto mais você se importa, menos ela te respeita. No século XIX, um filósofo solitário e genial chamado Arthur Schopenhauer dissecou a anatomia do desejo humano e encontrou uma verdade tão brutal, tão perturbadora, que a maioria das pessoas prefere viver uma vida inteira de ilusões a encará-la de frente. Schopenhauer descobriu a falha na matrix dos relacionamentos. Ele entendeu que o desejo não é movido pela gratidão, nem pelo afeto e muito menos pela lógica. O desejo humano é movido pela falta. Se você entender o aviso brutal que Schopenhauer deixou, você vai parar de rastejar por atenção hoje mesmo. Você vai desenvolver um tipo de desapego tão poderoso e tão inabalável que vai se tornar a maior ameaça social que existe. O homem que não precisa de nada e, por isso mesmo, passa a ser desejado por todas. Prepare a sua mente, porque a ilusão está prestes a ser quebrada. Para entender o jogo em que você está perdendo, precisamos voltar à Europa de 1800. Enquanto a maioria dos pensadores da época romantizava o amor e a alma humana, Schopenhauer olhava para o mundo com um cinismo cirúrgico. Ele observava os casais da alta sociedade jurando amor eterno, via homens se destruindo em duelos por mulheres, via fortunas sendo dilapidadas em nome da paixão. Enquanto a sociedade chamava isso de amor verdadeiro, Schopenhauer chamava de uma grande armadilha biológica. Ele postulou que o universo e cada ser humano dentro dele não é governado pela razão, mas por uma força cega, irracional e insaciável que ele chamou de a vontade. A vontade é a força da sobrevivência e da reprodução. E para garantir que a espécie continue, a vontade cria uma ilusão projetada diretamente no seu cérebro, a ilusão romântica. Schopenhauer percebeu que a natureza lança um feitiço sobre o homem, fazendo-o acreditar que a posse de uma determinada mulher lhe trará a felicidade suprema e eterna. Esse delírio é tão forte que faz homens brilhantes agirem como idiotas. Mas o que acontece quando o objetivo é alcançado? O que acontece quando o homem finalmente conquista, casa e se entrega totalmente? A natureza, tendo atingido o seu objetivo oculto, retira o feitiço. A ilusão se dissipa. E o que sobra? Schopenhauer cunhou uma das frases mais devastadoras da história da filosofia. A vida humana oscila como um pêndulo entre a dor e o tédio. A dor é o desejo não satisfeito, é o querer, é a tensão da conquista. E o tédio é a saciedade, é ter o que se quer. Quando você se torna 100% disponível para uma mulher, quando você se entrega de corpo e alma e remove todos os obstáculos, todo o mistério e toda a atenção, você a empurra violentamente para o polo do tédio. Você assassina o desejo, porque na mecânica implacável descrita por Schopenhauer, é impossível desejar aquilo que já se possui inteiramente. O amor, no sentido passional, respira o ar da incerteza e morre sufocado pela previsibilidade. E é exatamente por isso que os homens bons estão sendo devorados. Avancemos para a sua realidade. Você conhece o roteiro.
Você conhece um cara, ou talvez você seja esse cara, que faz de tudo para ser o parceiro perfeito. Ele cancela os próprios planos se ela ligar, ele responde às mensagens em menos de 30 segundos, ele concorda com tudo o que ela diz para evitar conflito, ele compra presentes, planeja o futuro e faz da vida dela o centro absoluto da sua própria existência. Ele acha que está construindo um porto seguro, ele acha que está depositando moedas na poupança do amor e que logo sacará a lealdade e o afeto dela. Mas a matemática do desejo não perdoa os ingênuos. O que realmente acontece no inconsciente da mulher quando um homem age assim? No começo, ela acha lisonjeiro. Mas em poucas semanas, o alarme silencioso da vontade começa a soar na cabeça dela. O instinto primordial entra em ação. Se esse homem está tão desesperado para agradar, se ele não tem uma missão maior, se a vida dele gira exclusivamente em torno dela, ele não tem valor de mercado, ele é um recurso barato, ele é abundante demais. Você precisa entender uma lei universal que a economia e a biologia compartilham. O valor de qualquer coisa é determinado pela sua escassez. O ar é essencial para a vida, mas como está em toda parte, você não paga por ele, você não o valoriza conscientemente. O ouro não serve para quase nada na sobrevivência prática, mas como é raro, as pessoas matam por ele. Quando você dá o seu tempo, a sua atenção e o seu compromisso de forma gratuita e incondicional, você se transforma no ar. Útil, vital até, mas completamente invisível e sem valor de barganha. E então vem a fase do teste. Ela começa a se afastar, ela demora horas para responder, ela inventa desculpas, fica fria. E o que o homem moderno faz? Ele entra em pânico. Ele dobra a aposta, ele manda textos enormes implorando por clareza, ele se humilha, ele pergunta o tempo todo onde foi que eu errei. Nesse exato momento, o pêndulo de Schopenhauer atinge o tédio absoluto para ela. Você deixou de ser um enigma para se tornar um fardo emocional. Você retirou a atenção do jogo e a mulher, impulsionada por uma arquitetura neurológica que exige a emoção da caça, sente uma aversão instantânea. Não porque ela é má, mas porque você a privou da única coisa que sustenta a atração, a dúvida. Ela olha nos seus olhos com uma honestidade gélida e diz: "Você é um homem maravilhoso, mas eu não te amo mais." E o pior é que ela está dizendo a verdade. A vontade dela já não vê você como um desafio, você virou mobília. Como você escapa dessa armadilha? Como você subverte a vontade que escraviza os homens comuns? Schopenhauer ofereceu uma saída, uma porta de emergência estreita e solitária. Ele argumentou que a única maneira de não ser esmagado pelo pêndulo da dor e do tédio é o ascetismo, a negação da vontade, a renúncia do desejo obsessivo. No contexto da dinâmica moderna, isso se traduz em duas palavras imbatíveis: desapego absoluto. O desapego absoluto não é fingir que você não liga. As mulheres têm um radar afiado para farsantes, elas farejam o falso indiferente a quilômetros de distância. O verdadeiro desapego nasce de uma mudança interna sísmica. É o momento em que você genuinamente interioriza a verdade de que sua paz, seu propósito e sua missão de vida são infinitamente mais valiosos do que a validação de qualquer pessoa. É quando você retira a mulher do pedestal que a sociedade mandou você construir e coloca a sua própria evolução no lugar. Imagine a dinâmica. Uma mulher que está acostumada a ter dezenas de homens orbitando ao seu redor, desesperados para um olhar, de repente esbarra em você. Ela tenta usar a mesma tática, ela lança um sorriso, recua, faz um pequeno jogo de desinteresse para você correr atrás. Mas você não se move, você responde com educação, mas não investe.
Ela demora 10 horas para responder uma mensagem e você leva 12 não por vingancinha, mas porque você literalmente estava focado construindo o seu império, lendo um livro, treinando o seu corpo. O cérebro dela entra em curto-circuito. O ego dela, acostumado à adoração fácil, não consegue processar a sua ausência de carência. E nesse instante de confusão, a escassez entra em ação. O pêndulo volta para a dor, para a tensão, para a caça. E pela primeira vez, quem está sendo caçado é você. O homem que detém o poder em qualquer relação não é o mais rico nem o mais bonito. É aquele que precisa menos da relação para sobreviver. É aquele que está mental e emocionalmente preparado para virar as costas e ir embora para sempre, sem olhar para trás, no exato milissegundo que o desrespeito cruzar a linha. Quando você abraça a filosofia de Schopenhauer e para de esperar a salvação através de um romance, você se torna uma anomalia no sistema. Você se torna autossuficiente. E não existe nada mais intimidante e simultaneamente mais magnético para o inconsciente feminino do que um homem que está completamente em paz com a própria solidão. O homem desapegado não pune, ele simplesmente retira o seu acesso. Se ela trouxer paz e agregar ao seu império, ela é bem-vinda. Se ela trouxer caos, drama e testes infantis, você apenas a descarta silenciosamente e continua a sua caminhada. Schopenhauer nos avisou que a maior parte da humanidade viverá como escrava dos seus próprios impulsos, correndo em círculos atrás de uma carroça presa por uma corda inalcançável. Mas você não precisa fazer parte dessa estatística. Você tem a escolha de quebrar o ciclo agora. Você pode continuar sendo o homem bom que sofre em silêncio, tentando comprar afeto com sacrifícios invisíveis, ou você pode matar a carência dentro de si, abraçar o desapego absoluto e se tornar o centro da sua própria gravidade. O caminho do homem de alto valor é solitário no começo, mas é a única via para a verdadeira liberdade. Pare de tentar convencer as pessoas do seu valor. Seja tão denso, tão focado e tão escasso que o seu valor seja uma verdade autoevidente. Se as palavras desse vídeo cortaram a sua carne e abriram os seus olhos para a ilusão que você estava vivendo, assuma o seu lugar ao nosso lado. Deixe o seu like para provar ao algoritmo do YouTube que a verdade nua e crua ainda tem espaço nesse